som. Pronto. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Para aqueles que não me conhecem, me chamo José Júnior, o responsável pelos adolescentes aqui da Nova Igreja Batista. Tá bom? Essa turma fantástica de 12 a 14 anos. E como as músicas hoje falaram sobre o Natal, a nossa mensagem vai ser sobre convicção, exatamente. A gente vai falar sobre convicção hoje aqui. E o Leandro falou com vocês agora há pouco a respeito da perca repentina que nós tivemos do adolescente chamado Atos. E, cara, a gente ouviu tanta história legal para encorajar o nosso coração. É como se Deus estivesse dizendo bem assim, olha, continue firme o seu trabalho, continue sendo exemplo de fidelidade, de obediência a Deus, porque está valendo a pena. Não abra mão daquilo que você acredita. 3 semanas atrás, o Atos chegou comigo, com o rosto meio que brilhando. A gente falava oi, dava bom dia um para o outro, de vez em quando trocava uma conversa, mas não éramos muito próximos. E ele chegou comigo com uma alegria no rosto, dizendo, pastor, eu queria me batizar, pastor. Eu falei, sério, Atos, que legal, rapaz, vamos lá. Então abracei ele, parabenizei, e 3 semanas depois eu pude fazer o batismo dele. Agora algo interessante, naquela semana que ele decidiu se batizar, ele passou aproximadamente ali 1 ou 2 semanas, segurava na mão da mãe dele e dizia, mãe, a senhora precisa aceitar Jesus, mãe. A senhora precisa aceitar Jesus porque eu vou ser arrebatado, mãe. Eu vou ser arrebatado, a senhora precisa ter um encontro com Cristo, eu não quero ir sozinho. E é claro que ele estava falando, evidentemente, de quando Jesus voltaria, ele seria arrebatado, mas Jesus o arrebatou de uma certa forma. Mas ele ficou ali falando para a mãe dele do amor de Cristo, do quanto ela precisava aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E eu pude conversar com ela ontem e ela tocou na minha mão, segurou, pastor, eu quero Jesus, pastor, na minha vida. Eu estou constrangido com o amor dessa igreja, eu quero Jesus, eu quero me batizar, eu quero me encontrar com meu filho. Uma pessoa de convicção pode fazer uma diferença extraordinária. Pegaram depois o celular do Atos e foram dar uma olhada em algumas mensagens. E umas meninas, botando para cima dele, um rapaz boa pinta, 13 anos, um galalau desse tamanho. E para uma das garotas ele disse bem assim, eu não quero namorar agora, porque eu não quero frustrar os planos de Deus na minha vida. Deus tem plano para a minha vida, eu não quero frustrar os planos de Deus. E sabe por que ele agiu dessa forma? Porque ele tinha convicções inabaláveis. Ele tinha valores que ele não abria mão, por mais que estivesse sendo pressionado. Veio uma mãe, ontem, pediu saída, que não é nem da igreja. Uma mãe pediu saída do trabalho dela, porque viu uma mensagem no WhatsApp que ele tinha morrido, que ia ser feito um culto de velório aqui na igreja. Uma mãe chegou aqui na igreja, chegou com os parentes do Atos e disse bem assim, olha, eu só queria agradecer a Deus pela vida do filho de vocês, do seu sobrinho. O Atos convidou meu filho para vir aqui para a igreja, um garoto difícil, adolescente, aquela fase de rebeldia, mas aconteceu algo no coração do meu filho, hoje ele está uma nova pessoa, é um amor de pessoa. E por causa da vida do Atos, meu filho hoje, eu tenho certeza que ele está indo para o céu. Uma vida que decidiu ser gastada na presença de Deus, alguém que decidiu viver de uma forma tão intensa para Deus, e com a sua como Sansão, na sua morte, a Bíblia diz que Sansão, quando morreu ali, empurrando os pilares do templo dos deuses ali filisteus, ele matou mais gente na sua morte do que na sua vida. O Atos, como eu estava explicando no culto fúnebre, Deus pegou e tirou um, levou ele para o céu. Mas em compensação, essa mensagem se espalhou hoje ali para uns 40, 50. Hoje, quando nós fizemos a oração, perguntando quem que ia aceitar Cristo, eu falava a oração, eu podia ouvir muita gente orando a oração do pecador. Jesus, eu quero te receber como meu Senhor e Salvador, eu quero que o Senhor entre no meu coração, eu quero que o Senhor mude a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados. Foi algo emocionante. Alguém que decidiu viver convicções, alguém que decidiu viver para Deus. Deus usou a vida dele para ser instrumento de salvação para aquelas pessoas que o cercavam. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, sobre convicção. Você pode dizer que você é uma pessoa de convicção?
Você é convencido de que algo é tão verdade que você assume uma posição independente do preço que você pague por essa posição? Você defende algum valor, alguma verdade bíblica, independente das circunstâncias? Você pode dizer que você tem convicções imutáveis, diante das quais ninguém e nada é capaz de sacrificar aquilo que você acredita? Quais são as convicções que você poderia dizer assim: pastor, eu jamais vou negar isso. Pastor, eu vou manter esse valor, esse princípio, aconteça o que acontecer, nem que eu tenha que pagar com a minha própria vida. Quais são as convicções que fazem parte de quem você é? Valores fundamentados em verdades bíblicas, que você não abre mão em hipótese alguma, por mais que você seja taxado, deixado sozinho ou ridicularizado. Quais são esses valores que você diga: cara, isso aqui eu não abro mão? Uma pessoa de convicção, ela não abre mão de algo que considera ser correto ou verdade. Por exemplo, quem aqui concorda que sexo fora do casamento é pecado? Quem aqui concorda? Quantos jovens temos aqui? Levanta a mão, jovens. Jovens, quem aqui concorda que sexo fora do casamento é pecado? Mas se a mulher for bonita, sedutora, se você tiver 10 anos ali esperando o Senhor, e abrir uma oportunidade, você vai abrir mão desse valor? Ou não? Vai dizer assim: pastor, nem que eu morra, nem que eu vire pedra, mas eu não vou abrir mão disso que eu acredito. Quem aqui, você concorda que desonestidade desagrada o coração de Deus? Porque Deus diz lá em Provérbios 11:1 que Deus abomina a desonestidade. Quem aqui concorda que Deus não se agrada de desonestidade? Levanta a mão. Mas se você estiver passando uma crise financeira e aparecer uma proposta para você ganhar um dinheiro ilícito, será que você abre uma concessão, passa o gatonete lá na sua casa? Uma proposta irrecusável, alguém faz uma proposta para você pagar R$30, pacote completaço, da Sky, e você sabe pela conversa do vendedor que é um negócio assim meio sinistro. Você ainda continuaria sendo honesto? Se você tivesse desempregado e achasse uma carteira no chão, e lá naquela carteira tem a identidade da pessoa, você sabe onde ela mora, o dinheiro está recheado assim, ó, só aquela nota de 100. Você poderia dizer que você ainda continuaria sendo honesto? Um outro exemplo aqui. Quem aqui você concorda que os seus olhos devem ser santos diante de Deus? Que você deve colocar um filtro, não deve passar qualquer coisa pelos seus olhos? Quem aqui concorda que, como Jó, você deve fazer um pacto, né, com os seus olhos, para não olhar com cobiça para as moças? Quem aqui concorda? Mas se tiver só você, na sua casa, na madrugada, uma possibilidade de ninguém ficar sabendo o que você vai ver, será que você ainda se mantém fiel? Você diz: não, aqui não vai entrar imoralidade nessa casa, não vai entrar imoralidade por esses olhos, porque eu sei que isso desagrada o coração de Deus. Às vezes eu estou segunda-feira sozinho, segunda-feira é minha folga, ai que dia abençoado. Depois de 3 cultos novatins e um culto aqui da igreja, eu chego moído, né? Aí segunda-feira eu fico lá, né, assistindo televisão, a oportunidade incrível, canais, internet, à vontade. Mas o que faz eu me manter fiel e dizer assim: cara, não vou ver besteira nessa televisão, não vou ver pornografia? São convicções que eu tenho, são valores que eu acredito, que estão baseados na verdade que Deus estabeleceu aqui na sua palavra. Temos muitas histórias interessantes, né, no período da Guerra Fria, na União Soviética, né, quando o comunismo, né, era a filosofia de vida ali para os habitantes da União Soviética. E a polícia secreta da União Soviética, a KGB, eles, né, quando sabiam que crentes estavam reunidos, eles pegavam suas armas e iam lá naqueles cultos onde as pessoas tinham que fazer nas escondidas, nas cavernas. E se eles percebessem que as pessoas estavam buscando a Deus, a Jesus, eles metralhavam e matavam essas pessoas. E um grupo de soldados, né, saiu em perseguição. Eles souberam que um grupo de crentes iam se reunir ali, e eles cantavam assim na surdina, não como nós cantamos aqui para todo mundo ouvir.
Eles tinham que cantar em silêncio, porque se fosse ouvido alguma música cristã, alguém poderia denunciar para a KGB, eles iam lá e matavam aqueles crentes. Então eles estavam lá, né, só sussurrando, né, aquelas músicas fantásticas. E chega um grupo de soldados. Chega um grupo de soldados e aponta a arma para eles e diz bem assim: olha, vocês vão ter uma chance. Ou vocês ficam aqui e vão morrer fuzilados, ou vocês saem e negam a Cristo. Estão preparados? Se fosse você, o que você faria? Ai, pastor, eu morria. O que você faria? Já parou para pensar? Se alguém um dia botar arma na sua cabeça, dizendo, negue a Jesus. E de vez em quando eu penso nisso, sabia? Eu penso porque eu posso passar por uma situação dessa. O que você faria? Está amarrado, em nome de Jesus, né? Espera aí, deixa eu ligar para o pastor Davi para ver o que ele fala. Não. O que você faria? Você já tem alguma resposta? Quem é que diria, pastor? Olha, você pode ser testado. Eu posso estar com uma arma aqui hoje. Quem é que diria, pastor, eu morreria, mas não negaria o meu Senhor. Levanta só o dedinho do pé assim. Que pode ter um terrorista aqui dentro hoje. Você não negaria? Então esses soldados apontaram a arma lá para os crentes que estavam lá na igreja e diziam bem assim, ó, saiam, negue a Cristo ou fiquem aqui e morram. Alguém vai sair? Aí saíram 2 crentes, né, foram embora, fugindo, negando a Cristo. Mais alguém? Apontando a arma e disseram, se vocês ficarem aqui vocês vão morrer, mais alguém vai querer negar a Cristo? Aí mais 3 ou 4 saíram, desesperados, ficou só um punhado de crente. Alguém ainda vai sair? Aí o pessoal já trêmulo assim, né? Desesperado, sabendo que eles iam enfrentar as balas. Aí os soldados disseram, levante as mãos. Aí ele, ai meu Deus do céu. Levantaram as mãos, né? Desesperados, preparados. Aí alguns começaram a chorar. E os soldados disseram assim, levante as mãos e vamos louvar o Senhor. Olha. Nós também somos crentes. E um dia desses entramos numa igreja para matar alguns cristãos, ouvimos uma mensagem e se convertemos. E agora nós estamos selecionando quem é que vai andar com a gente. Porque se uma pessoa não está disposta a morrer pela sua fé, não é uma pessoa que tem convicção. Essa doeu, não doeu? Deus quer que você seja uma pessoa de convicção. Alguns anos atrás, aconteceu uma história muito interessante, dos adolescentes, onde uma garota estava em sala de aula, e a professora começou a passar vídeos indecentes, tipo um professor que eu tinha, quando eu estudava na UFAM, ele começou a passar, olha, a gente vai aprender um pouco de história aqui, e começou a passar os bacanais romanos. E a primeira cena que apareceu, eu já vi aí, cara, isso aqui não é para mim não. Baixei minha cabeça, fiquei ali, depois saí de sala. E essa garota, ela fez a mesma coisa. Ela quando começou a ver aqueles vídeos ali que a professora, isso eu estou falando de uma escola de ensino fundamental, hein? Quando a professora começou a passar aqueles vídeos ali para eles assistirem, ela se levantou e foi embora. Quando ela voltou, a professora perguntou, você é crente? Ela disse, sou crente, eu sabia, foi por isso que você não ficou aqui. Sabe o que fez aquela menina se levantar e não ficar olhando aquelas imagens? Ela tinha convicção, ela entendia que Deus queria que ela guardasse os seus olhos. Da mesma forma, somos nós, gente. Deus quer que você seja uma pessoa de convicção. Deus não quer que você abra mão daquilo que você acredita, independente do preço que você paga e das circunstâncias que você enfrente. Convicção são aquele grupo de valores que você tem, que são baseados na palavra de Deus, das quais você não abre mão em hipótese alguma. Uma das coisas mais assustadoras que tem hoje, é que estamos criando um grupo de pessoas, às vezes, nós estamos criando uma geração inteira, sem valores morais absolutos. Tudo é relativo hoje. A verdade, ela pode ser variável. Quem disse que eu tenho que condenar algo que Deus diz que é errado? Quem diz que eu tenho que ser radical a ponto de eu dizer que algo é pecado?
Quem disse? Tudo é relativo. As pessoas hoje estão dizendo, não, existem outras formas de amor. Não, esse valor absoluto é você que acredita. Não existe mais um padrão de moralidade. Se eu acredito que algo é certo e você acredita que algo é errado, tudo bem, é certo para mim, é errado para você, a gente não discute. Mas de acordo com a Bíblia, isso é um perigo. Deus deixou valores inegociáveis. Deus deixou verdades absolutas. Deus tem um padrão. O certo e o errado não é aquilo que eu acho, é aquilo que a Bíblia diz. E são esses valores das quais eu não posso abrir mão. São valores que eu tenho que defender com unhas e dentes, porque fazem parte de quem eu sou. Estamos vivendo uma sociedade ímpia, que infelizmente desconsidera, não acredito mais naquilo que Deus fala em sua palavra. As pessoas têm convicções, mas quando se sentem pressionadas, ou quando sabem que vão ficar sozinhas, ou pelo medo de ser rejeitado, ou quando vão ter alguma perda significativa, elas abrem mão das suas convicções. Mas convicções são coisas que você não pode abrir mão em hipótese alguma. Você pode dizer com toda certeza que você é uma pessoa de fé, ou de vez em quando você vacila. Você pode dizer que você tem certeza a respeito de certas crenças e você não abre mão daquilo. Às vezes você age bem, às vezes você age mal. Deus te chamou para ser uma pessoa de convicção, independente daquilo que você vinha enfrentar. Deus não quer que você abra mão daquilo que você acredita, só porque você vai ser a única pessoa que vai sustentar aquela posição. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus. Existe dentro de nós o Espírito Santo do Senhor. Os nossos valores estão relacionados aos mandamentos que estão escritos nesse livro. E os cristãos, existem certos valores das quais ele não abre mão. Foi por isso que o garoto, o adolescente chamado Atos, ele disse para a mãe dele, mãe, eu vou para o céu. Era uma convicção que ele tinha. Ele sabia que um dia, quando ele fechasse os olhos dele aqui para essa vida, ele ia acordar num lugar espetacular chamado céu. Tudo aquilo que o Atos um dia acreditou pela fé, ou pelas mensagens que ele ouvia, ou por aquilo que ele lia na Bíblia, hoje ele está podendo contemplar com seus próprios olhos. Hoje, as convicções dele, aquilo que ele acreditava com a fé, pela fé, hoje fazem parte do dia a dia dele. Hoje ele está num lugar incrível chamado céu. Você pode dizer que você tem um compromisso de obedecer a Deus e deixa as consequências com Ele? Alguns anos atrás, antes de começar a trabalhar aqui na NIB, eu trabalhava numa empresa, Amazon Gás, né? Acho que você já deve ter ouvido falar, eu já contei essa história algumas vezes. Eu trabalhava na Amazon Gás, né? Para toda a família, olha aí, ó. Isso é até o slogan ainda. Então, certa vez o meu chefe disse bem assim, cara, a gente precisa de uma certificação aqui, e você vai ter que colocar alguns valores que não são valores reais nesse controle aqui. Você precisa assinar esse documento, porque senão a gente vai se lascar. E estava passando por aquele processo da ISO, né, onde vem aqueles fiscais, aí, e a empresa começa a entrar toda na linha, está todo mundo ali alinhado, deixa as coisas tudo no seu lugar, e é um desespero na empresa terrível. E o meu chefe disse, você precisa assinar esse documento aqui. Aí, só que o documento tinha algumas informações falsas. E eu fiquei no dilema. Meu emprego ou minha fé? Pressão do chefe ou honestidade? Agrado a Deus ou aos homens? E eu cheguei com o meu chefe, meu coração acelerado, porque ele era um homem muito, brabo. E eu disse, chefe, eu não posso assinar esse documento. Mas por quê, Já foi aquele grito. Eu falei, olha, eu sou cristão, eu tenho alguns valores que eu acredito. Eu acho que se eu assinar esse documento, eu vou estar negando parte de quem eu sou. E ele me deu um prazo de 24 horas. Disse, não, você vai assinar. E eu disse, eu não vou assinar. Porque são assim que a gente vai quebrando, assim que a gente vai tolerando pecado em nossa vida. Você vai quebrando pequenas concessões. Satanás, ele não pede para você violar um valor que Deus diz na sua palavra, logo assim, gigante não. Ele vai trabalhando com pequenas concessões ali. Daqui a pouco você está no mar de lama e você nem sabe.
Então eu cheguei com o meu chefe e disse, não posso assinar. Eu não sei o que ele fez, né? Se alguém assinou por mim, eu falsificaram a minha assinatura, mas eu não assinei o documento. E as pessoas diziam bem assim, cara, tu vai ser demitido. Tu vai ser demitido, acho que tu fez é sério. Mas de uma certa forma Deus me honrou. Poderia ter acabado de outra forma, eu poderia ter sido demitido. Mas de uma certa forma Deus me honrou. Era como se fosse um teste ali de Deus para a minha vida, para saber até que ponto eu iria obedecê-lo. E eu decidi passar na prova. Né? Depois ali eu tive várias oportunidades de promoção. Então, a gente não pode negar nossas convicções. A gente não pode abrir mão de valores que a gente acredita, só porque as pessoas estão nos pressionando. Convicção é algo que você segura, sustenta. É diferente de preferência. Preferência você pode variar, você pode mudar. Às vezes você troca até de time, não é verdade? Seu time está bem, você está torcendo ali, quando você sabe que vai cair para a segunda divisão, você troca de time, porque não quer passar vergonha dos seus amigos, né? Às vezes você gosta de um tipo de roupa, um mês depois você está com outro tipo, você gosta de uma determinada comida, depois você troca. Mas convicção não. Convicção é algo que você não muda. Uma pessoa que tem preferência, você nunca sabe como é que ela vai agir. Ela vive alternando. Mas uma pessoa de convicção, você sabe exatamente como ela vai agir, porque ela não nega aqueles valores que ela acredita. É algo que se apega a ela. Quando é que você pode dizer bem assim, pastor? Geralmente eu nego minhas convicções quando eu estou sendo tentado. Às vezes quando a gente está sendo tentado, a gente nega algumas convicções nossas. A gente diz, não, vou me manter firme, fiel ao Senhor, eu não vou abrir mão daquilo que eu acredito, mas quando você está sendo tentado, quando a pressão sexual está batendo em você, quando você está sozinho lá na sua casa, está tendo oportunidade de ver alguma coisa na internet, será que você ainda se mantém firme? Ou quando você está estressado? Quem aqui geralmente quando você está estressado, você acaba violando uma convicção sua? Tipo, reclamando de Deus, ai meu Deus, parece que nunca nada dá certo para mim, que Deus é esse que deixa eu sofrer aqui? Você está dirigindo ali no trânsito e o cara corta a sua frente, o que você fala? Deus te abençoe, desgraçado, né? Deus te abençoe, maldito, que uma carreta passa por cima do teu carro, né? O que você faz? Você dá um tchau, com 5 dedos ou só com 1? Você passa ali do lado e diz, vou te matar, bicho, eu sou crente, mas vou te matar, eu ainda vou te encontrar lá no céu, desgraçado. Quando você está estressado, ou talvez quando você é rejeitado. Quando você é rejeitado, você viola suas convicções. Alguém te rejeitou, agora o mundo está acabando para você. Você não para de botar em direta lá no status do WhatsApp. Tem gente que não acredita, tem gente que é inútil, não sei o que, né? Você coloca. Tem gente que não se toca, ai menina desgraçada, alguma coisa. Você sabe que você está mandando em direta, e as pessoas sabem também, você está lá mandando em direta porque você foi rejeitado por alguma coisa, ou quando você vai perder amigos, ou quando isso oferece um risco de vida, você abre mão daquilo que você acredita, ou quando você vai ter uma perda financeira considerável. Eu me lembro que, uma vez o meu pai, já falei o nome do meu pai, já era, agora tem que contar a história, né? Meu pai, ele botou um gato lá em casa, mas um gato federal. Um gato de energia. Você sabe o que é um gato de energia, né? Não, pastor, Deus me livre, meu nome é Santo, eu nunca ouvi falar nisso. Rapaz, mas era um gato, era uma jaguatirica, era um gato assim federal, era um negócio que quando ele queria que contasse, ele botava uma perninha do fio. E quando ele não queria que contasse, ele tirava a perninha e ficava dentro de casa. Aí, meu amigo, fatal, o cara da Eletronorte na época, eu acho. Aí o seguinte, aí para não dar muita bandeira, o que ele fazia? Ele botava 15 dias de gato e 15 dias ele tirava. Às vezes 20 e 10, quando o negócio estava apertado, 25 5, né? O cara não dizer bem assim, rapaz, esse cara pagava R$70 de energia, está pagando 4, o que aconteceu? Ele vendeu a televisão, né? Aí ele ficou dessa, tira e bota, tira. Aí uma vez ele saiu e disse bem assim para mim, agora você vai ficar tomando conta da casa. Ai, meu pai. E eu tinha acabado de entrar no Amazon Jovens, né? Tinha acabado de entrar nos Jovens, aprendi muitas verdades fantásticas. Uma delas é que eu tinha que ser honesto, eu não podia comprar DVD e nem CD pirata, né? Aí o seguinte, eu disse, bom, eu sou responsável pela casa agora, então vou ser honesto, vou tirar o gato.
puxei lá a perninha do gato, né? O bicho gritou. Puxei a perninha do gato, mas Deus honrou. No primeiro mês de energia, adivinha quanto veio? Todo o meu salário. Tem uma hora que eu olhei para o céu e falei, Senhor, é assim que trata os fiéis da terra? Né? Fiquei meio desanimado, falei, cara, todo o meu salário, meu Deus do céu, e agora? Um mês, né? Água e pão, água e pão, água e pão. Mas no segundo mês, Deus só estava provando meu coração. Adivinha no segundo mês, quanto veio? Todo o meu salário. Todo o meu salário. Mas depois estabilizou. Eu tive uma perda financeira, tive. Mas não abri mão da minha honestidade. Isso é o quê? Isso é o quê? Algumas pessoas vão dizer, burrice, pastor, burrice. Eu deixaria o gato. Eu deixaria o gato. Deus não está vendo? Não, Deus está vendo. Então, Deus quer que você venha ser uma pessoa de convicção. Não importa se você vai ser ameaçado. Deus quer que você agrade a Ele. Deus quer que você diga sim à obediência dEle, não à desobediência. Na Bíblia nós vemos algumas pessoas que tiveram convicções, tipo José. A Bíblia fala que quando José foi vendido pelos seus irmãos, foi parar lá na casa do oficial, Potifar. A Bíblia diz que José era um cara diligente, fazia as coisas muito bem feitas. Ele estava prosperando, ele trazia riqueza à casa de Potifar. E um dia, uma mulher muito sedutora, a esposa de Potifar, tentou seduzir José. José, deita-te comigo, José. Ela não chegou conversando, perguntando qual era o horóscopo, não, ela já chegou direto. José, deita-te comigo. Ela foi direto ao ponto. Agora imagine um homem, nos seus, sei lá, uns 17, 20, não sei quantos, mais ou menos anos ele tinha ali, mas ele tinha acima de 17, perto de 30, possivelmente. Imagine um homem daquele, cheio, de testosterona, uma mulher bonita, que com certeza Potifar não ia, um homem rico, influente, não ia casar com uma mulher feia. E a mulher chega com e essa mulher chega com José e diz, José, deita-te comigo. A Bíblia diz que José disse, não, não. A Bíblia fala que José evitava ficar perto dela. Sabe por quê? Porque José entendia que os olhos do Senhor estavam em todos os lugares. Ele entendia que se ele vacilasse com aquela mulher, os planos e propósitos de Deus não se cumpririam na sua vida. Ele ia perder muito mais coisas. Ele ia perder talvez todo o seu propósito de vida por minutos de prazeres. E hoje nós não conheceríamos José do Egito como um grande homem de Deus. Talvez fosse José o adúltero, o imoral. Mas José, a Bíblia diz que ele se manteve firme. Sabe por quê? Porque era uma pessoa de convicção. Daniel, a Bíblia fala que Nabucodonosor emitiu um decreto que qualquer pessoa que orasse para um outro Deus que não fosse Nabucodonosor fosse jogado na cova dos leões. E a Bíblia diz que Daniel tinha o hábito de 3 vezes ao dia orar com as janelas abertas, direcionado para Jerusalém. E a Bíblia fala que quando Daniel soube que o decreto foi assinado, o que aconteceu com Daniel? Ele ficou nervoso, ele mentiu, ele deixou de orar? Não! A Bíblia diz que Daniel fez o que ele fazia todos os dias e não teve medo de se esconder. A Bíblia diz que ele foi lá e orar. Era um decreto que não poderia ser revogado e nem anulado. As consequências seriam terríveis para aquelas pessoas que orassem a outro Deus que não fosse Nabucodonosor. Mas Daniel tinha uma convicção impressionante. Não importa o quanto você seja ameaçado, não importa se as pessoas estão te ameaçando de morte, você não vacila, você não abre mão das suas crenças. Existem valores que você deve considerar verdadeiro e não abrir mão desses valores. Daniel decidiu que ele ia agradar a Deus, por mais que ele fosse jogado na cova dos leões, ele ia agradar ao Senhor Deus. Pedro, a Bíblia fala que os apóstolos começaram a realizar sinais, curas entre o povo, Atos capítulo 5, a Bíblia diz que muitas pessoas começaram a crer em Jesus pela pregação dos apóstolos. Todos os dias se reunia uma multidão e muitos eram curados, muitos encontravam as palavras da verdade, que eram as palavras a respeito de Jesus, as boas novas.
Os saduceus começaram a ter inveja de Pedro e os apóstolos, mandaram prender ele. A Bíblia diz que à noite veio um anjo lá, tirou ele da cadeia e disse, olha, continue pregando a palavra da vida. No dia seguinte, Pedro foi lá para o pátio do templo, continuou pregando a palavra. Os saduceus mandaram os soldados lá na cadeia para trazer Pedro e os apóstolos. Eles não estavam lá, ficaram sabendo que eles estavam pregando, mandaram chamar os apóstolos e disseram bem assim, olha, não pregue mais no nome desse Jesus. E ele fala aquele versículo clássico, gente, que esse versículo você deve decorar para toda a sua vida. Esse versículo é um versículo que você deve repetir toda vez que você estiver naquela tentação, se você obedece a Deus, aos homens, toda vez que você se passar por uma situação onde você, cara, o que eu faço? Eu quero agradar a Deus, mas vai ser difícil eu tomar essa decisão. Pedro diz bem assim, ó, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Sadraque, Mesaque e Abednego também eram pessoas de convicções. A Bíblia diz que Nabucodonosor mandou fazer uma imagem imensa, 22,70 metros de altura por 27 metros de altura, na província de Dura. Mandou chamar os sátrapas, governadores, prefeitos, conselheiros, músicos, para consagrar essa estátua. E disse que toda vez que tocasse certos instrumentos musicais, todas as pessoas deveriam se ajoelhar diante dessa estátua. Mas tinham 3 judeus ali, de convicção, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os únicos 3 judeus, as únicas 3 pessoas em toda a Babilônia que não se curvaram diante da imagem. Sabe por quê? Porque tinham convicções. A Bíblia diz que alguns astrólogos, magos, deduraram esses 3 judeus para Nabucodonosor. Ele mandou chamá-los, muito irado, e dizendo, olha, se vocês não se curvarem diante da imagem, jogaremos você numa fornalha ardente. E aqui tem uma das respostas mais espetaculares da Bíblia, gente. Daniel capítulo 3, versículo de 16 a 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto poderá nos livrar. E ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandasse erguer. Você pode dizer que você é um exemplo dessa convicção aqui inabalável? Mesmo que te joguem na fornalha, você continuaria acreditando, você vacilaria. Esses 3 judeus, eles tiveram que escolher entre a sua fé ou conforto, entre agradar a Deus e aos homens. E a Bíblia diz que eles decidiram agradar a Deus. Eles passaram nesse teste, não se curvaram diante da imagem. E sabe por que eles conseguiram isso? Porque eles não faziam concessões. Capítulos antes, quando foram oferecidas aquelas comidas babilônicas para eles, eles disseram não. Porque eles sabiam que era um tipo de comidas, ou que tinham sido oferecidas a demônios, ou que os judeus não poderiam comer. Eles disseram não. Como eles venceram esses pequenos testes, eles conseguiram vencer esse teste maior. Eles não desobedeceram a Deus. Eles fizeram aquilo que Deus tinha ordenado. Porque existia uma convicção enraizada em todos os judeus. Em todo judeu, que ele não deveria adorar a outros deuses a não ser o Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terá outros deuses além de mim. A Bíblia diz. Eles tinham 3 opções naquele momento. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles poderiam acompanhar os outros. Eles tinham bons empregos na Babilônia. Nabucodonosor era chefe deles. Eles poderiam dizer bem assim, cara, a gente não vai magoar o rei não, o rei pode ficar irado. Vamos se prostrar diante da imagem. Às vezes não acontece isso com a gente. A gente não quer decepcionar uma pessoa. Você é um jovem, por exemplo. E uma garota está pedindo para você avançar o sinal. Ou você é uma jovem. E um garoto está pedindo para você avançar o sinal. Ele pede que você tenha uma experiência sexual com ele ou com ela. Você está sendo pressionado. O que você vai fazer? Será que você mantém a sua fidelidade? Ou você é seduzido pela pressão? Seu chefe te oferece uma proposta muito interessante de emprego. Mas essa proposta de emprego vai te tirar dos cultos da igreja. Você vai ter pouco tempo para a sua família. Sim, você vai ganhar muito dinheiro,
mas você vai estar violando um mandamento onde Deus diz, não se ausente da congregação. O que você escolhe? Será que você, pelo fato de o seu chefe te pedir isso, você diz, cara, eu tenho que obedecer meu chefe, e você viola uma crença, um mandamento que você acredita? Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam ter se inclinado diante da imagem, sem a intenção de adorar. Mas as pessoas que veriam isso, será que levariam o testemunho dele a sério? Será que as pessoas que olhariam para eles, vendo ele se curvar diante da imagem, iriam acreditar na fé que eles tanto apregavam, no Deus que eles diziam conhecer? Você de repente está passando por uma situação onde você está sendo tentado a mentir. Mentir porque se você não mentir, você vai ter alguma perda considerável. Uma perda financeira, uma promoção. O que você faz? Se você mentir, será que as pessoas vão acreditar no Deus que você diz que acredita? Será que as pessoas vão levar o seu testemunho a sério? Ou talvez você esteja num grupo de WhatsApp, onde esteja rolando muita indecência, pornografia, vídeos. E você não quer sair do grupo porque vai ficar um climão com outras pessoas. Mas ao estar naquele grupo, será que as pessoas vão levar o seu cristianismo a sério? Será que as pessoas vão dizer que você realmente é um crente fiel? Alguém te convida para assistir um filme, e tem algumas cenas nesse filme questionáveis. Algumas cenas que violam alguns valores que você acredita. Você continua assistindo o filme? Mas será que ao assistir esse filme as pessoas vão levar o seu testemunho a sério? Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam ter fugido também, ou resistir e se posicionar ao lado de Deus. Foi exatamente o que eles fizeram. Eles disseram, isso pode custar os nossos empregos, as nossas vidas, as nossas reputações, mas nós vamos se posicionar ao lado de Deus. E Deus naquele dia provou que Ele era mais poderoso do que todos aqueles deuses babilônicos. Gente, nós podemos transmitir uma fé incrível quando nós se colocamos ao lado de Deus. Quando nós somos exemplo de testemunho. Quando nós mantemos a nossa fidelidade. Quando nós vivemos em santidade. Quando nós decidimos viver para Deus, quando nós temos convicção, nós podemos tocar no coração de muitas pessoas. Foi impressionante, como eu falei no começo dessa mensagem, a quantidade de pessoas que disseram, a vida desse garoto chamado Atos tocou na minha vida. O testemunho dele foi um exemplo para mim. Nunca tinha visto um negócio que comoveu tanta gente, tantos adolescentes. Tiveram turmas inteiras da escola onde ele estudava, estavam aqui porque queriam prestar a última homenagem. E alguém ainda disse bem assim, aquilo que ele é aqui na igreja, ele era lá na escola. Isso se chama convicção. Talvez Deus esteja querendo usar a sua vida, lá na sua escola, no seu bairro. Deus está querendo usar alguém que tem a convicção de verdade, que pode ser um exemplo de fé. Será que Deus pode encontrar isso em você? Será que você estaria disposto até as últimas consequências pelas suas crenças, por aquilo que você acredita? Eu não esqueço de uma história muito interessante de uma garota, onde ela decidiu que ela ia pregar para o máximo de pessoas possíveis na faculdade que ela estudava. Era uma garota americana e tinha um campus lá, a universidade que ela estudava, ela tinha oportunidades extraordinárias e estava ali sempre falando de Cristo para as pessoas, sempre falando de Cristo, sempre falando de Cristo, e muitas pessoas estavam se convertendo. E um certo dia entrou um grupo de pessoas lá, toda vestido de preto. Eu tenho certeza que eles foram enviados pelo nosso arqui-inimigo, e botou a arma na cabeça daquela garota. Ela disse bem assim para ela, olha, ou você nega Cristo ou você morre. Ou você nega Cristo ou você morre. E ela disse bem assim, ó, eu não posso negar o meu Senhor. Aquele que eu amo, que deu a vida por mim, aquele que me salvou. Eu não posso abrir mão disso que eu acredito. Isso faz parte de quem eu sou. Talvez ela tenha aprendido a verdade que se encontra lá em Mateus, capítulo 32, versículo 33, onde diz bem assim, ó,
Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos meus pais, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Agora, olha só, por que geralmente as pessoas não têm convicções? Primeiro, porque às vezes ainda ela não possui um relacionamento com Deus. Gente, sem Deus, sem chance. Você não vai conseguir dizer não para essas tentações que o mundo te oferece se você não tem relacionamento com Deus. Se você não tem relacionamento com Deus, você não consegue ainda vencer o pecado, você não terá força para lutar contra essas tentações. A Bíblia diz que quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, é colocado dentro de você um espírito, mas não é qualquer espírito. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que é um espírito de poder, e ele te dá poder físico, poder espiritual, poder moral, para ser uma pessoa diferente, mesmo que as pessoas ao seu redor não estejam vivendo uma vida diferente. Você pode ser luz no ambiente de trevas, você pode ser uma centelha ali naquele ambiente. Por mais que seja somente você, se você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, se você tem um relacionamento com Deus, esse Espírito te capacita a viver de modo diferente. Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz bem assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus diz em 1 João 15, 5, Jesus diz bem assim, ó, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus você não consegue seguir certos valores morais, você não consegue seguir um certo padrão de moralidade. Se você não tem Jesus, você não vai conseguir lutar contra o pecado. Então, às vezes, as pessoas não têm convicções, porque ainda não têm um relacionamento com Deus. Segundo, as pessoas não têm convicções, às vezes, porque elas têm medo de crítica. Elas têm medo de crítica, elas não querem ser careta. Por exemplo, as pessoas lá no seu trabalho, você está do lado de uma pessoa do seu trabalho, e ele começa a falar que está indo para festas, você é um crente, ele começa a dizer para você que ele está tendo um caso extraconjugal, que ele está traindo a mulher dele. Será que você seria capaz de chegar com aquela pessoa e dizer, cara, isso não agrada ao coração de Deus, a Bíblia diz que Deus detesta o divórcio, o adultério. Será que você seria capaz de defender essa crença que você acredita? Às vezes as pessoas têm medo de crítica e querem se conformar ao mundo. Às vezes acontece muito isso entre jovens e adolescentes. Eles não querem ser o único da turma, eles não querem ser o careta. Eles acabam se conformando, mesmo sabendo que uma prática é errada, mas às vezes o medo de ficar sozinho inibe eles de serem diferentes. Às vezes medo de crítica impede você ter convicção. Medo de perseguição ou rejeição também. Às vezes a pessoa não quer ser perseguida ou rejeitado, então ela abre mão daquilo que acredita. Muitos homens na Bíblia, só para você saber, foram rejeitados, porque acreditavam em verdades inabaláveis, verdades absolutas. Pedro foi rejeitado, Paulo foi rejeitado, Jesus foi rejeitado. Às vezes, infelizmente, nós não queremos ficar só e acabamos cedendo a uma tentação. Mas deixa eu lhe falar uma coisa muito importante. Se os seus amigos não respeitam as suas convicções, se seus amigos te abandonam porque você está tentando viver uma vida que agrade ao coração de Deus, não são amigos verdadeiros. Eles não merecem ser seus amigos. Porque amigos de verdade, eles vão respeitar suas convicções. Eles nunca vão incentivar você a desobedecer aquilo que Deus determinou em sua palavra. Eles vão respeitar as suas crenças. Então, às vezes o medo de ser perseguido faz com que você abra mão daquilo que você acredita. Gente, fique firme se você está sendo perseguido pela sua fé. Fique firme se você está sendo ridicularizado. Muitos de nós aqui, por decidir agradar o coração de Deus, vão sofrer. Muitos que estão aqui mais cedo ou mais tarde, por acreditar em certas verdades bíblicas, vão passar vergonha, constrangimento. A Bíblia diz claramente que se você viver uma vida de fé, você vai ser perseguido. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz bem assim, ó, de fato, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus,
serão perseguidos. Por que que você vai ser perseguido? Por que que o mundo vai te odiar? Por que que quando você aceita Cristo, você quer viver uma vida para Deus, as pessoas vão tentar te contrariar, vão te taxar. Sabe por quê? Porque agora você é luz. A Bíblia diz que o mundo não gosta da luz, o mundo está nas trevas. João capítulo 15, versículo 18 a 19, diz bem assim, ó: se o mundo te odeia, tenha em mente que odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi. Por isso, o mundo te odeia. Às vezes você vai estar vivendo a fé e vai pagar um preço muito caro. Você vai querer agradar a Deus, como eu tentei agradar a Deus, tirando o gato que eu tinha lá em casa, e paguei um preço muito caro. Às vezes vai acontecer isso com você, mas você não deve abrir mão daquilo que você acredita. Você deve ser uma pessoa de convicção. O mundo está precisando de pessoas de convicções. Talvez você seja a única pessoa da sua escola que realmente mantém um relacionamento com Deus, da sua rua, da sua casa. Eu digo a você, não desista. Sabe por quê? Porque todo mundo admira e respeita pessoas que têm convicções. Ninguém respeita pessoas que uma hora para outra muda, altera os seus valores, mas quando você se mostra firme ali com as suas convicções, as pessoas te admiram por isso. Na empresa onde eu trabalhava, era uma prática muito comum as pessoas fazerem o seguinte, né? Nós íamos fazer entrega nas ruas, né? Naqueles caminhões de botija, e quando terminava as entregas, os motoristas gostavam de ficar dando volta em toda a cidade de Manaus. Para quê? Para gerar hora extra. Era uma prática muito comum. Eles faziam isso. Terminaram as entregas, às vezes iam para uma rua escondida, ficavam lá 2, 3 horas, para não voltar para a empresa para bater o seu cartão. Ficavam lá para querer ganhar 2, 3 horas extra todo dia. E uma vez eu saí com uma equipe e disse, olha, eu não faço isso não. Eu não gosto disso, acho que isso é desonestidade. E a partir do momento que eu me posicionei ali, mostrando aquilo que eu acreditava, nem o motorista queria sair mais comigo. Acredita? Nem o motorista. E às vezes eu tinha que ficar lá dentro da empresa, ralado, carregando caminhão de botija, descarregando, carregando, botija seca. Quando eu ia descansar, eu ia para cheia e ficava naquele negócio ali. Mas Deus, ele tinha outros planos. Deus permitiu que eu tivesse, né, algumas promoções dentro daquela empresa, porque eu honrei a Ele com a minha vida. As pessoas vão te perseguir quando você quiser fazer a coisa certa. As pessoas vão te odiar quando você quiser ser um representante de Deus. Eu não sei se você já está abrindo mão de algum valor que você acredita porque você está sendo pressionado. Mas não faça isso. Vá até as últimas consequências. Seja um representante de Deus. A Bíblia não. Existe muitos crentes, mundo afora, que têm pagado um preço muito alto. Crentes que disseram bem assim, nós não vamos negociar os nossos valores. Nós vamos continuar sendo tudo aquilo que a Bíblia diz, sendo homens e mulheres de Deus. E nós estamos dispostos a morrer pela nossa fé. Crentes mundo afora têm morrido porque não têm feito concessões com seus valores. Eu queria mostrar um vídeo agora para você. A gente vai finalizar com esse vídeo. Mas o vídeo é um pouco impactante. Tá bom? É impactante, principalmente talvez um pouco para criança. Mas eu tenho certeza que os seus filhos já viram coisas muito, né, piores. Aqui em Manaus, então. Mas você vai ver pessoas de fé genuína. Pessoas que mantêm um relacionamento com Deus e dizem bem assim, eu não vou abrir mão daquilo que eu acredito. Pessoas que estão sofrendo, mas não vão abandonar o Senhor Jesus Cristo. E às vezes, a gente cede por tão pouco, não é verdade? Mas deixa eu mostrar o vídeo para você aí. Pode colocar o vídeo aí, por favor.
heart and my soul. I give you control. Conceal me from the inside out, Lord. Let justice and grace become my new way to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine where all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out, everlasting, your light will shine where no else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out from the inside out of my soul. Cries Forte, né? Mas é o que muitos nossos irmãos estão enfrentando aí mundo afora. Que nós possamos viver uma vida de convicção, independente do preço que nós venhamos a pagar. Que essa semana você seja luz, que você não abra mão daquilo que você acredita, independente da dificuldade das circunstâncias. Que você seja um exemplo de fé, que as pessoas ao olharem para você, queiram esse Deus que você segue, porque estão vendo na sua vida que realmente você anda com o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse culto maravilhoso, te agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas que aqui se encontra. Pai, vá à frente da nossa dificuldade, Senhor, que possamos continuar firmes e fortes, sabendo, Senhor, que vivemos num mundo cruel, terrível, Senhor, mas que possamos nos manter firmes, Senhor, diante de Ti, que não venhamos abrir mão daquilo que acreditamos, Senhor, só porque somos os únicos. Deus, nos conceda poder e graça para continuar sendo representantes Teus aqui nessa terra. Em nome de Cristo Jesus, amém.